Eduardo Lobo, presidente da Abipesca, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, e já aparece conosco aqui em tela. Eduardo, obrigada demais pela gentileza de conversar com a gente. É importante que a gente possa trazer, porque aqui a gente trabalha sempre com o fato, claro, mas trazer a vida real para dentro da conversa. Como é que vocês projetam? Eu sei que as coisas não começam hoje exatamente, né? Desde o início da notícia do tarifaço, vocês já estavam se arquitetando. O que na prática vocês já promoveram de mudanças aí para tentar enfrentar esse tarifaço? Bom dia, hein? Muito bom dia, obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui, estar na CNN dando esclarecimentos e trazendo a informação como ela tem acontecido. Como você falou, o momento aconteceu, mas já era previsto há mais de 15 dias. O setor já vem alertando o governo de todas as consequências e tentando um plano de mitigação antecipado, um plano de resgate e auxílio às empresas exportadoras antecipadamente, o que ainda, infelizmente, não aconteceu. Nossa cadeia produtiva está desacelerando, as embarcações já estão parando de pescar, já existem frotas completamente estagnadas no porto, como é o caso da frota do atum no Rio Grande do Norte, como é o caso da frota de alguns tipos de pescados que são exclusivos para os Estados Unidos no Pará, e o empresariado tem colocado algumas empresas em férias coletivas, aguardando uma sinalização para que a gente possa decidir se vai continuar investindo ou vai lentamente, gradativamente, desfazer uma cadeia tão promissora, porque nós não temos, como foi sugerido, condições de fechar uma porta e abrir outra. Essa sugestão de alternativa mercadológica, por que não vendem para outros mercados? Isso não é assim. Nós somos do setor privado, empresários, sabemos fazer o nosso negócio, acordamos e dormimos pensando em alternativas de mercado a vida inteira. Isso é o nosso dia a dia. Gostaríamos muito de ter uma diversificação muito grande, mas cada tipo de pescado é destinado a um tipo de consumo, a um tipo de hábito alimentar, a um tipo de país, e nós tínhamos uma relação forte, sólida com os Estados Unidos, de exportação de mais de 75 anos, e eles pagavam o melhor preço e valorizavam o nosso produto, e era com essa lógica que nós atuávamos até agora. Seguimos aqui ao vivo com o Eduardo Lobo, presidente da Abipesca. Eu só vou fazer aqui rapidamente, fazendo só uma correção muito rápida, não desse assunto, mas é que o quanto antes eu fizer é melhor, porque agora há pouco, vou pedir a gentileza até de vir aqui numa câmerazinha fechada, eu estava falando da Luísa Martins. E eu falei que o PT tinha avançado em caso contra Eduardo por atuação nos Estados Unidos. Mas deixa eu corrigir, gente, eu troquei uma letra, que não é PT, é PF. Tá? É já que a gente vai voltar nesse assunto com a Luísa, mas quanto antes eu corrigir, ufa no coração da âncora, tá bom? Não tem nada de PT, é Polícia Federal que vai avançar no caso contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Beleza? Corrigido aqui. O quanto antes. Desculpem, Eduardo, mas ao vivo a vida Não tem acontece problema. aqui numa loucura e era importante eu já tirar isso aqui do coração, essa correção aqui pela troca de letra. Débora Oliveira continua com a gente aqui para nós compreendermos os efeitos no setor de pescados. Eduardo, presidente, você teve presente, inclusive, em uma das reuniões do setor, né, empresariado, inclusive, com o governo, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor tem classificado essa reunião, inclusive, como frustrante com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Por que exatamente frustrante? O que o setor esperava nesse momento de iniciativa ou de uma resposta emergencial do governo? O histórico, ele é o seguinte, a gente teve uma reunião há 15 dias atrás com praticamente as mesmas pessoas que estavam nessa última reunião no MDIC, o vice-presidente muito preocupado, muito empenhado, escutou a todos e, na sequência dessa primeira reunião, os setores já enviaram expedientes com sugestões, acusando a necessidade e fazendo sugestões do que precisavam para mitigar, para que a gente tenha um plano
de contingenciamento para que a gente melhore a situação das empresas exportadoras. E quando fomos para essa última reunião, a expectativa do setor privado era de que fosse colocado na mesa já um plano, uma alternativa, um caminho. Mas o vice-presidente voltou a nos escutar novamente. O vice-presidente voltou a nos escutar novamente, com toda a sua equipe, com muita atenção, com muita preocupação, mas adiou qualquer tipo de proposição, qualquer tipo de solução, e isso causa uma frustração em quem está realmente com problema, porque o problema está com o empresariado, o problema está com o setor privado. A gente é que chega hoje, no dia 1 do tarifaço, com essa situação, que era uma crônica de uma situação anunciada já há algum tempo, né? Então, causa uma frustração. Não estou dizendo que o governo não está se empenhando, estou dizendo que o sentimento do setor de que está sofrendo muito, que é muito grave a situação, é de frustração, porque gostaria de ter já um caminho e uma ponte para atravessar esse rio tão caudaloso. De seres humanos que dependem dessa renda, né? Do empresário para os trabalhadores. Inclusive, o mercado dos Estados Unidos é o destino de cerca de 70% do pescado que é exportado pelo Brasil. E até eu quero tirar uma dúvida contigo, Eduardo. Quando a gente fala desses pescadores, a gente está falando de quem? Assim, são pessoas que sustentam as famílias, são pessoas mais humildes, elas estão espalhadas por todo o Brasil. Qual é a realidade desse trabalhador? Ele é autônomo? Ou boa parte está conectado a empresas que gerem esse setor de pesca? Qual é a realidade desses trabalhadores? Eu vou tentar ser bem sintético aqui para explicar um pouquinho dessa cadeia. Como o pescador artesanal, que é a base que sustenta a pesca extrativa, e o piscicultor, a família do pequeno piscicultor, eles não têm acesso ao crédito. Eles são normalmente famílias que cultivam ou famílias que pescam através de uma embarcação ou duas. Quem é que faz a gestão desse dinheiro para que ele chegue na ponta? São as empresas exportadoras. Elas é que financiam as reformas, a manutenção e direcionam para que tipo de espécie essa pesca artesanal vai produzir, para onde ela vai se dirigir. E tem a obrigação de fazer a compra de tudo que eles produzem, para que eles não tenham dificuldade de venda, e transformam o produto da pesca artesanal em produto de exportação. Então, quando a gente diz que a cadeia ela vai parar, é porque se não tem um mercado imediato para vender e fazer o fluxo financeiro de retorno do capital investido, não tem como continuar comprando. Se não tem como continuar comprando, esses pescadores eles vão parar de produzir momentaneamente, porque eles não têm para quem vender. E a gente não vai impor ao pescador artesanal, à família do piscicultor, preços inexequíveis para que eles possam produzir e a gente se adeque a 50% de taxa. Já é muito difícil a vida dessas famílias, elas já produzem com uma margem muito pequena. Se a gente impor uma redução de 30%, 40% no custo de aquisição, eles não vão conseguir pagar nem o gelo, nem o óleo, eles não vão conseguir pagar nem a ração, nem o alevino, no caso da piscicultura. Então, é uma situação que vai do cliente final até o setor primário produtivo. É uma situação muito triste e que a gente espera um apoio o quanto antes. Ô, Débora, até já, se quiser acrescentar o que você acabou de dizer. Enquanto o senhor estava trazendo essa resposta aqui para a gente, eu estava aqui pensando nesse setor primário, nessa pesca, inclusive artesanal, essa população, né, esses produtores mais simples, que com certeza sempre enfrentam muito mais dificuldade para ter acesso a qualquer tipo de linha de financiamento, como o senhor falou. Qual que poderia ser, então, a medida emergencial eficiente que realmente atenda a esses pequenos produtores? A gente já tinha informado após a primeira reunião e reforçamos agora, existem medidas de médio prazo, longo prazo e existem medidas que são emergenciais de curtíssimo prazo. A gente precisa de uma linha de crédito de custo barato.
para que as empresas captem esse dinheiro, continuem comprando a mercadoria da pesca e da piscicultura, transformando em produto de exportação e estocando por enquanto. A nossa expectativa é que a razoabilidade vai vir à mesa em pouco tempo. A gente acha que em 3, 4 meses a gente já vai ter um horizonte melhor, a gente já vai ter um equilíbrio nessas taxas. Óbvio que a medida número 1 que todo mundo pede é que o governo continue negociando intensamente, que não meça esforços para tirar os setores mais afetados dessa lista de taxa, para que a gente vá fazer parte da exceção, como outros setores fizeram. Isso é o dia a dia, o óbvio. Mas enquanto isso não acontece, precisamos de uma linha de crédito com um custo barato, precisamos que as empresas exportadoras sejam integradas ao programa do Reintegra, que é o rebate de 3% no que é exportado, e precisamos resgatar os impostos federais que as empresas exportadoras acumulam, para que isso também seja uma injeção de fluxo de caixa e a gente consiga caminhar. Alguns setores, e a gente endossa o pedido deles, acha que devemos ter um apoio na folha de pagamento, tal qual aconteceu na pandemia, que é um programa de preservação de emprego. Isso é muito importante também e que dure enquanto durar as negociações. Muito bom poder ouvir. Tchê, Eduardo, obrigada demais por conversar com a gente.